Hoje estamos aqui na cidade de Blumenau. Estamos aqui para contar a história da Assembleia de Deus de Criciúma. A Assembleia de Deus, que tem como pastor-presidente pastor Roberto Weiler, está situada na rua Duque de Caxias, número 9, no centro da cidade, em frente à Praça Maria da Silva Rodrigues, mais conhecida em Criciúma como a Igreja do Relógio. E nós estamos aqui para entrevistar o pastor Edson Medeiros, que trabalhou na cidade de Criciúma, foi coordenador da MEUADIC, Mocidade Unidas da Assembleia de Deus de Criciúma, e nós vamos entrevistá-lo, falar um pouco da história na época em que ele trabalhou para deixar registrado na história desses 85 anos. Pastor Edson, obrigado por o senhor ter nos atendido com muito carinho. Nós somos agradecidos também o nosso pastor presidente, né? Trouxemos o abraço do nosso presidente ao senhor e nós louvamos a Deus por o senhor ter essa disponibilidade de nos atender e contar um pouquinho da história da Assembleia de Deus em Criciúma. Pastor Marcos, eu fico feliz com a oportunidade e agradecido também a vocês por esse empenho e também pela ideia, né, esse empreendimento de contar a história da Assembleia de Deus em Criciúma, da qual fiz parte por um bom tempo. Um período apenas como integrante da mocidade, da juventude, naquela época, e também um período como coordenador da juventude. É uma alegria recebê-los. Vocês tiveram esse empenho de vir até Blumenau para conversarmos um pouco, e eu fico agradecido. E se eu puder contribuir para dar um pouco mais de ênfase a toda essa história e todo esse trabalhar de Deus na cidade de Criciúma, será uma alegria poder contribuir, pastor. Pastor, a satisfação e o agradecimento é nosso ao senhor. A gente sabe que dos muitos compromissos, mas o senhor disponibilizou esse momento para estarmos aqui juntos. Pastor, que ano, que época que o senhor trabalhou em Criciúma, morou em Criciúma, e qual o pastor presidente na época? Eu cheguei em Criciúma em 1974. Eu, minha mãe e minha irmã, nós morávamos em Tubarão e pertencíamos à Assembleia de Deus de Tubarão. Mas em 1974 tivemos a catástrofe de uma grande enchente em Tubarão e a minha mãe, na época, decidiu mudar-se para Criciúma para aproveitar as oportunidades que poderiam ser melhores para nós. E então, chegando em Criciúma, nós chegamos em 1974. Quando cheguei, o pastor presidente era o pastor Nilton dos Santos, que nos abraçou e nos incentivou, na época, como jovem, a ingressarmos no ministério. E daí tudo foi acontecendo muito rápido. Em seguida, fomos convidados e escolhidos para sermos coordenador da juventude naquela época, e ficamos à frente da juventude praticamente 6 anos, até 1980. E nesse período nós pegamos 2 presidências. Nós tivemos o pastor Nilton dos Santos, o pastor Nirton, né? Sim. E também o pastor João José Vieira. E foram tempos áureos, foram tempos maravilhosos, foram tempos de muita graça, muito trabalho, muito empenho. Nós tínhamos um grupo muito grande de jovens na época e muitos
com um desejo de ingressar e fazer a obra de Deus. Tanto que nós temos aí muitos pastores hoje, já inclusive alguns jubilados, que foram da nossa época e trabalhamos juntos nesse período na cidade de Criciúma. Foi o meu primeiro ingresso ministerial e foi maravilhoso. São lembranças muito boas e muito maravilhosas. Maravilha, estamos aqui contando um pouco da história da Assembleia de Deus em Criciúma, dos seus 85 anos. Pastor Edson, o senhor por acaso lembra quem o líder ou coordenador na época que o senhor substituiu e para quem o senhor passou depois desses tempo que o senhor comandou a Meuatic? Quando eu cheguei em Criciúma, em 1974, o líder e o coordenador da juventude era hoje o pastor Vânio de Oliveira. O Vânio, sempre muito trabalhador, uma pessoa muito envolvida com o reino de Deus, um visionário, e o Vânio estava num momento auge, inclusive, da sua liderança, e decidiu parar por um tempo e passar essa liderança para que outros pudessem dar, né, essa continuidade do trabalho. E aí surgiu o meu nome na época, eu era recém-chegado em Criciúma, e aí o Vânio apostou e confiou a mim, junto com o pastor presidente na época, essa transferência de coordenação e liderança. Mas quando cheguei lá, era o pastor Vânio de Oliveira, que era o coordenador, que já tinha sido por 2 ou 3 gestões. Sim. E eu fiquei esse período, eu transferi, né, eu passei a coordenação na época para o pastor Arnoldo Floriano, que deu continuidade, e depois dele vieram outros, mas entre essa minha gestão à frente dos jovens, eu substituí o pastor Vânio, e depois veio o pastor Arnoldo Floriano, que já era na presidência do pastor João José Vieira. No período que o senhor ficou, o senhor lembra alguns membros da diretoria da Meuatic? O senhor tem lembrança de algum nome que trabalhou com o senhor? Alguns assim que nós tivemos sempre muito perto foi o próprio Vânio de Oliveira, que era o nosso conselheiro, né? E era muito bom trabalhar com o pastor Vânio, porque era muito cheio de ideias e a gente estava sempre muito ativo. E nós tínhamos o João Batista, que eu não lembro mais o sobrenome dele. Tiveram algumas pessoas importantes, pastor, que trabalharam muito, com muito afinco, né, para que nós pudéssemos ter bons resultados no trabalho com os jovens. Eu tenho dificuldade hoje de lembrar de alguns dos nomes, mas eu lembro do Neroci Mendes, a irmã do Neroci, que nos ajudou muito. O próprio falecido pastor Lídio, que também era um dos conselheiros e nos ajudou muito na época. E nossa visão era só reino. Nós só tínhamos essa visão. A gente queria viver exatamente para ganhar os jovens de Criciúma e fazer com que os jovens fossem realmente dedicados a Deus. Então trabalhamos muito, foi uma época áurea muito boa. E alguns desses que hoje já são, alguns nem estão mais em Criciúma, mas ajudaram muito a diretoria daquela época. Pastor Edson, e na época tinha as dificuldades a respeito do Evangelho, né? Algumas perseguições,
O senhor lembra de algum relato de uma perseguição, de uma dificuldade que a Meuadic enfrentou, os jovens enfrentaram para fazer um culto, para evangelizar, alguma coisa? Não, eu não lembro, pastor. Na verdade, eu sempre fiquei muito surpreso com a receptividade que Criciúma e os bairros de Criciúma davam a nós que queríamos fazer esses trabalhos de evangelismo, né? Na minha época, eu não peguei, assim, lá em Criciúma, nenhum movimento contrário. Todos os lugares que nós íamos ou nos propunhamos a ir para fazer os cultos, sempre fomos assim muito bem recebidos, tanto pela comunidade, a população. E nós fizemos muitos trabalhos ao ar livre, muitos cultos. E calor de 40 graus em Criciúma, em pleno domingo, 14 horas, estavam os jovens lá, todos uniformizados, de gravatinha, arrumadinhos, e nós partíamos. E era o tempo que nós carregávamos aquelas cornetas, né? Eram aqueles alto-falantes enormes. Então a gente levava aquelas cornetas de alto-falante, mais os aparelhos todos para a gente poder fazer os cultos. E os jovens tudo pegavam ônibus, saltavam nas praças que estavam programadas, alguns iam a pé. E nós evangelizamos muito a cidade de Criciúma. Os jovens trabalharam assim abnegadamente para levar o evangelho. Mas eu não tive, na minha época, que eu lembre, nenhum incidente que tivéssemos tido em relação a não quererem que nós fizéssemos, né, reunião ou culto. Mas tivemos grandes oportunidades e ganhamos muitas pessoas para o Senhor Jesus naquela época. Maravilha. Bênção de Deus. Estamos aí contando a história da Assembleia de Deus em Criciúma, os seus 85 anos, que hoje tem como pastor presidente pastor Roberto Ovailer. Pastor Edson, o senhor tem lembrança de algum milagre, alguma coisa que aconteceu, que marcou nesse período que o senhor esteve na liderança, na coordenação da Meuadic? O maior e mais comentado evento sobrenatural que nós tivemos nessa época e exatamente nesse período em que eu estava coordenando a juventude, foi num congresso que nós tivemos lá em Criciúma. E na época o nosso presidente era o pastor José João Vieira. Num desses cultos, nós sentimos a manifestação sobrenatural de Deus na igreja, em que uma boa parte da igreja ouviu os passos de Jesus entrando dentro da igreja e alguns outros sentiram um aroma e um perfume invadir todo o ambiente da igreja. Foi assim algo tremendo, inexplicável, um verdadeiro milagre em termos de sobrenatural com a igreja reunida. Isso boa parte do pessoal, do povo, dos crentes daquela época lembram desse evento e foi assim excepcional. Foi uma coisa que nós não tínhamos uma pequena noção do que poderíamos ter vivido naquele dia. Foi assim, simplesmente algo que marcou a vida daquela geração, marcou a vida daqueles jovens e marcou a vida da igreja. Mas destaque esse momento tão especial no mundo espiritual da igreja, um dos milagres que eu jamais esquecerei é que num desses cultos nossos de ao ar livre, nós tivemos a grande oportunidade de trazer a palavra e um grande
personagem dessa história foi o Pedro Ticó. Muitos conheceram, era um homem que se tornou um homem de Deus, e quando ele veio para Jesus foi algo tremendo e maravilhoso, algo indescritível que nós, da nossa geração, não iremos esquecer daquele homem sem esperança, completamente fora de uma realidade de vida que pudesse dar a ele uma expectativa boa. E Jesus o alcançou numa dessas reuniões e se tornou um símbolo da igreja em Criciúma. Pedro Ticó, grande irmão, grande amigo, grande cooperador e da juventude, muito animado sempre. Então, assim, milagres maravilhosos que nós podemos apontar de conversões de homens e mulheres que acabaram se tornando grandes personagens na história da Assembleia de Deus de Criciúma. E mais esse evento, né, que foi um evento que marcou mesmo. E é difícil, inclusive, com palavras você conseguir explicar ou transferir, né, aquela experiência que nós vivemos naquela noite na Assembleia de Deus de Criciúma, a famosa e antiga Igreja do Relógio. Maravilha, bênção de Deus. Pastor Edson, nós agradecemos aqui essa disponibilidade que o senhor teve para aqui nos atender e dar essa entrevista, falando um pouquinho da história da Assembleia de Deus em Criciúma. Sabemos que tem muitas coisas, muitos relatos, muitos testemunhos, mas assim, eu vou deixar o senhor à vontade, se o senhor lembrar ou quiser comentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, para nós deixarmos registrado, o senhor fique à vontade. Eu fico agradecido, né, a Deus, a vocês que se dispuseram a vir para conversarmos um pouco sobre essa história maravilhosa de Criciúma. Foi, na minha vida, o início do meu ministério. Né? Muito aprendizado, era um grupo de pessoas na liderança que sempre focaram trabalhar muito em relação ao reino de Deus. Como eu falei no início, a maioria se tornou grandes pastores, ministros do Evangelho, grandes homens de Deus, cuidadores de pessoas e igrejas. Alguns já estão jubilados, outros ainda estão na ativa. Eu ainda continuo na ativa. Mas foi um momento da minha história e da história de muitos que nós acompanhamos, que foi transformador. Foi o início de muitos no ministério e o ápice de alguns no ministério. E eu fico feliz de poder ter participado desse momento ímpar na Igreja Assembleia de Deus de Criciúma. Fico feliz também por lembrarem de nós, né? De mim, por ter feito parte desse momento. Foi tão pouco tempo, mas foram momentos que nós aprendemos muito e vivemos grandes experiências maravilhosas na cidade de Criciúma. E aí eu encerro deixando a todos os irmãos, a todos que participam da Igreja Assembleia de Deus, a todas aquelas pessoas que fizeram parte dessa história, um grande abraço, parabéns a todos, um feliz aniversário à Igreja e que nós prossigamos e possamos prosseguir caminhando, buscando realmente fazer com que o reino de Deus seja divulgado e colocado em muito mais vidas e pessoas, preocupados sempre
em um reino de Deus em primeiro lugar e fazer com que o nome do Senhor Jesus seja proclamado em todos os lugares, em todas as cidades, em todas as ruas, em todos os bairros, em todas as casas. Muito obrigado. Deus abençoe o pastor Roberto, presidente, e abençoe vocês também e guarde vocês nessa viagem, nesse empreendimento que vocês têm para fazer essa história de Criciúma ficar realmente gravada e divulgada na mídia. Muito obrigado. Nós agradecemos ao pastor Edson, que Deus continue lhe abençoando, dando saúde, abençoando sua família, abençoando seu ministério. Obrigado pelo carinho. E viemos aqui em Blumenau para contar mais um pouco da história da Assembleia de Deus em Criciúma, nos seus 85 anos, que está prosperando rumo avante e fazendo a obra do Senhor e fazendo que o reino de Deus cresça e o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Obrigado a todos. Olá, meus irmãos. Eu sou o pastor Edson Medeiros. Eu sou aqui de Blumenau e sou pastor do Ministério Lar Feliz e trabalhamos com famílias e casais aqui em Blumenau. E eu estou passando por aqui, primeiro, para dar os parabéns à Igreja de Criciúma pelos 85 anos de vida. E também para agradecer ao pastor Roberto Weiler, presidente da Igreja Assembleia de Deus de Criciúma, por lembrar de nós e nos inserir nesse projeto tão importante. Eu sei que você, pastor, é a pessoa que está fazendo e vai fazer com que esse projeto siga adiante e dará tudo muito certo. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe o senhor, pastor, dê recuperações rápidas e com certeza, num tempo muito próximo, estaremos juntos para engrandecer e glorificar o nome do Senhor Jesus. A todos vocês, muito obrigado e Deus abençoe. Até lá! Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro da história da igreja, edição comemorativa.